E tem um bagulho que me marcou, assim, muito. Eu tava saindo da 8ª série pra ir pro primeiro ano, né? Eu lembro de ir ver, que antigamente você ia ver se passou de ano, ficava pendurado, as listas. E eu fui com um amigo meu, com o Robson. A gente saiu de lá, né, da quebrada pra vir pra Moema pra saber. E aí eu lembro da gente ir, eu ver lá que eu passei de ano e peguei aquelas taxinhas, né, de quadro. Moleque, tinha 15 anos. Coloquei no meu bolso do short de bermuda e a gente saiu da escola. Tava de boné. Aí parou uma viatura, assim, na frente. Na hora que a gente saiu da escola, encosta. E aí a gente, com a mão no capô. Os dois, com 15 anos. Os dois policiais tiraram um revólver pra gente, na cabeça, assim, na frente da escola. A escola tá aqui e Do aqui. nada. Não, do nada. Falou, você mora onde? Eu falei, não, moro no São Luís. O que você tá fazendo aqui? Eu, não, eu estudo aqui. Eu falei, você estuda aqui? Não, mentira. Eu, tipo, eu não acreditava que eu estudava ali. Mas se você estuda aqui, por que ele tá com você? Meu amigo veio comigo. Na revista, ele meteu a mão no meu bolso e furou o dedo, o policial. Porque eu tinha A taxinha. a taxinha. Esse maluco me deu um tapa. Ele falou assim, eu furei minha mão, agora eu vou furar a sua orelha e você vai virar viadinho. Tipo, um bagulho muito louco. Eu saí da minha casa para ir ver uma parada da escola e a polícia para a gente por absolutamente nada. Eram dois moleques de 15 anos, em Moema. Cara, isso é muito revoltante. Mandou a gente correr. Eu falei, agora corre, né? E aí entra na viatura do tipo, como se fosse perseguindo a gente pra gente correr, sabe? Cara, e aí você volta pra casa num bagulho, tipo, sem entender absolutamente nada. Nada. Do porquê que aquilo aconteceu hoje, né? Analisando tudo isso. Esse lugar não é pra vocês estarem aqui. Vocês não tinham que estar aqui. Você nem estuda aqui. Não tem nem que ser. Nem existir aqui. E hoje eu tô aqui com ninguém menos do que o Edson Leite, que é o cara, sério, eu tô me sentindo honrada de você estar aqui com tudo que o cara tem pra fazer. Ele veio aqui num dia chuvoso e friorento falar um pouco do trabalho dele. Ele é ganhador do troféu Inspiração do Prêmio Melhores do Ano de 2022 da Rede Globo. É um exemplo de empreendedorismo social, chefe de cozinha, assistente social, empreendedor, e como ele estava muito desocupado, 4 filhos, né, que ele falou, vou fazer 4 filhos que não dá trabalho. Filho aprender também, pô. Ele aprendeu a cozinhar em Portugal, para onde ele foi em 2006, fugindo de uma vida sem perspectiva na periferia paulistana. Anos, aventuras e muitos trabalhos em muitas cozinhas. Ele voltou para o Brasil com grandes sonhos para nossa sorte. Estudou serviço social e fundou a Gastronomia Periférica, que é um negócio de impacto que promove a transformação social e cultural de jovens e adultos através da gastronomia. Em 2026 é muito bom, gente, eu tô maravilhosa hoje, eu já tô em 2026. Em 2022, ele foi finalista do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, de 2022, né? E foi destaque no Basque Culinary World Prize, da Espanha. Bom, gente, ou seja, né? O cara é referência e é um exemplo de resiliência. Mas, infelizmente, isso não é uma regra, né? Ele é uma exceção. Edson, me conta um pouco. Primeiro, obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite. E antes de eu fazer qualquer convite, eu vou falar para quem está assistindo e ouvindo, curtir, seguir, se inscrever no canal, porque a gente vive de engajamento, porque senão ninguém assiste. E isso tem que ser assistido e chegar em muita gente. E quem tá no Spotify ou em qualquer... e só escutando a gente, isso aqui é um videocast, tá, gente? Então clica aí na Filipeta aí embaixo que você vai ver a minha cara e do Edson. Boa. Que eu acho que vale a pena nos ver. A gente é lindo, pô. Pô, lindo, gente. Lindo é pra ser vista. Eu concordo com você. Bom, Edson, o que eu quero saber? Como é que você saiu de uma realidade que não é fácil para se tornar um empreendedor social e referência que hoje você é considerado? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é importante. Eu acho que eu nunca sentei num divã, eu acho. Tipo, Nossa, eu se sempre prepara. Isso aqui é só o começo. Vai faço... ser uma loucura. Aprendi a fazer... Fazer não, né? Aprendi a estar na terapia, né? E entrar na terapia, mas nunca sentei num divã. Eu acho que é a primeira vez. Você faz terapia? Faço, pô. Gente, eu bastante gosto de tempo. Gosto de evoluir. Faço, coloquei minha filha pra fazer, Que legal. Minha filha começou a fazer aos 3, hoje ela tem 6, então tipo, foi muito importante também. E recomendo, eu acho que eu sempre falo que o empreendedor ele tem que cuidar da empresa primeiro, entendeu? Então, se você não consegue administrar a própria empresa que é você não vai administrar outro negócio. Então, esse é o primeiro passo. A gente acabou o podcast. Depois dessa frase, isso vai virar um corte e eu não quero saber mais nada. Não, é isso. Porque Então... o que adianta ser você, né? Você tá lá pirando, surtando, você não tem um mínimo de noção de quem é você. Não dá pra você gerir empresa, tá, amigo? Só pra você saber. Então, é um pouco desse caminho ali que você veio trocando essa ideia e você perguntou de como foi esse processo.
uma parada que ser referência é muito novo, né? Pra mim, ou pra quem vem do lugar de onde eu venho. Porque a gente cresce sem referência. Então, do tipo, hoje o moleque de periferia em si tá mais sem referência do que eu ainda, porque tava lá atrás. Porque a gente olhava pro futebol como referência, sabe? Olhava pro rap como referência muitas vezes. Então era música ou era esporte, né? E a gente não conseguia enxergar outras profissões, do tipo, sei lá, quem que é um médico de referência periférica? Quem é um arquiteto? Quem é, sei lá, né, o prefeito? Né? Então, do tipo, parecia muito distante. E aí você galgar essa referência ou olhar pra si mesmo também não dá tempo, mano. O bagulho do tipo, você tem que comer, pagar as contas, trabalhar, estudar, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, não dá nem tempo de você pensar o que você quer. As coisas vão aparecendo e você vai pagando conta e é isso. E a vida vai acontecendo na hora que você viu, sem 30. Não dá nem sabe? pra falar que é piloto automático, é piloto de sobrevivência. Não, é do tipo, você tá ligado no modo sobrevivência. Uhum. Né? Então fazer essa virada de chave, teve alguns momentos importantes, assim. O primeiro deles é estudar fora da onde eu morava, então do tipo, mas não escolas públicas, sabe? Só uma pausa, Claro. pra quem não te conhece. Aonde você morava? Que realidade é essa? Porque eu Boa. vim de uma realidade de privilégio, então eu gosto muito de ouvir porque, cara... pra gente sentir o que você sentiu. Fazer uma linha do tempo ela é importante disso. Então, assim, eu sou nascido, e aqui a gente tá falando de uma ideia que ela não tem uma ordem, né? A gente tá trocando ideia, não é uma entrevista. Mas eu sou nascido na Zona Leste de São Paulo, na Vila Matilde, porque minha mãe tava lá, e eu nasci lá, morei em Osasco, né, durante ali minha infância, a pré-adolescência até os 10 anos de idade, e fui morar na Zona Sul de São Paulo, no Jardim São Luís, com a minha mãe, quando minha mãe saía de casa. Então, eu cresci até os 10 ali numa casa com 3 mulheres, minha mãe, minha avó e minha tia, numa casa de 3 cômodos, com essas 3 mulheres. Então, tipo, no mesmo quarto, dividia a cama com a minha mãe, assim. Aí minha mãe consegue um apartamento na Zona Sul, com que é o CDHU, um programa habitacional. A gente vai morar na Zona Sul, no Jardim São Luís. E aí eu saio de um espaço que ele era, né, pobre, mas era um espaço familiar em si. Então, tipo, era uma parada um pouco mais controlada dentro desse espaço que era familiar, porque era um quintal com família. Então tinha meus primos também ali no quintal. Pra ir para um outro espaço que era distante completamente daquela realidade que eu vivia, que era mais familiar, pobre, mas era um espaço distante de tudo. Então eu não conhecia a escola, não tinha amigo ou qualquer referência que estava ali. Então na Zona Sul, no Jardim São Luís, quando eu mudo, foi onde eu entendi o que era e conheci o que era o crime, a morte, a droga, os amigos, os inimigos, as desavenças. Então, tipo, era muita informação para um moleque de 10, 11 anos de uma vez só, né? Então, minha mãe, aí eu fui morar com meu padrasto, era eu, minha mãe e meu padrasto numa casa, né? Então, era muita informação para ser processada. E eu estudei 1 ano na Quebrada, no Jardim São Luís, numa escola pública. E depois disso, minha mãe me coloca numa outra escola, que é, por acaso, aqui perto do bairro onde a gente tá aqui. Eu conheço muito bem esse território, inclusive. E porque eu passei 8 anos estudando em Moema, né, no Napoleão, que é uma escola que existe até hoje, do outro lado do Shopping Ibirapuera, onde o Amir Klink volta lá, pra você ter uma ideia. Então, do tipo, conhecendo uma outra realidade de uma escola pública. Então, foi muito diferente. Então, do tipo, de entender que havia outros lugares e outras possibilidades da realidade onde a gente vivia. Sei lá, brincar, a diversão era ver corpo no final de semana. Tipo, era isso, real. A gente falava, pô, morreu alguém, vamos lá ver, né? Isso passa a ser normal, do tipo, e que não é. E aí, no meio disso, do que cresci, eu escutava rap, fazia rap, cantava, escrevia. Então o rap era meu pai e minha mãe fora de casa, sabe? Foi muito importante pra gente. Eram uns moleques que não usava droga, não bebia, queria fazer música. E queria estar junto, em coletivo, sabe? A gente andava junto, apanhava da polícia junto, tomava enquadro junto. Simplesmente porque às vezes tá andando na rua, né? Ou tá andando de boné, ou de capuz, ou no frio de touca, sabe? Era muito louca essa relação. Mas de um lugar onde a gente teve uma consciência social e uma consciência de política pública muito forte. Então, do tipo,
O lugar hoje, no Jardim São Luís, que é o lugar onde minha mãe mora ainda, hoje inclusive, é um lugar onde hoje você tem, sei lá, 2 linhas de ônibus ainda de poucos bairros da cidade de São Paulo que vão pro centro de São Paulo. Então você ainda tem, porque a gente lutou para que aqueles ônibus ficassem lá e não retirassem e fosse para um terminal para você fazer várias baldeações. Então foi um lugar de luta política e cultural muito grande e um lugar de violência. Foi considerado um dos lugares mais violentos do mundo. Era o Triângulo da Morte, São Luís, Capão Redondo e Jardim Ângela. Né, no final dos anos 90, 2000. E essa luta nossa social e essa consciência que o rap trouxe, e essa saída minha pra estudar fora, automaticamente fazia que tipo, as coisas poderiam ser e eram diferentes do lugar de onde Você tá falando de sabe? estudar fora, Portugal? Não, nem é ainda lá. Lá fora do bairro em si. Onde você tá, que é aqui, que quando você veio daqui. pra cá. Então, tipo, estudar lá era uma coisa, estudar em Moema era outra. Então, pegar Mas um eu também ônibus seguiu pra ir. morando lá e você vinha pra E aí eu Moema. vinha pra Moema estudar e voltava pra casa. Então, minha mãe morando no São Luís, eu com ela, e aí ela coloca eu numa escola em Moema pra estudar. Então, eu, tipo, pegava o ônibus, que é ela esse fez mesmo isso? ônibus. Automaticamente, assim, de propósito, ela não fez. Ela só achava que eu tinha que estudar fora do bairro. É isso. Intuitivamente ela era queria te isso. tirar daquele lugar. Era um lugar de... Falou, você não tem que estudar aqui, você tem que estudar fora daqui. E a vaga da escola surgiu porque a mãe de uma amiga minha... A mãe não, a avó de uma amiga minha era servente. A gente chamava de servente, né? Na escola antigamente. Era servente auxiliar de limpeza nessa escola. Então, tipo, ela tinha neta e mais uma vaga, né? Dessa escola pública. Já era uma escola pública, a gente tá falando de 98, com câmera, né, com uma escola pública com salas ambientalizadas. Então você ia para uma sala de ciência, você tinha umas pipetas e tal. Você ia para sala de português, você tinha letra colada na parede, você tinha... Já era uma escola modelo diferente, entendeu? Engraçado você falar Sabe? isso, né? Pra mim isso é uma coisa, tipo, normal. Comum. Então. Eu fiquei pensando, por que ele vai falar de uma sala ambientalizada? Tipo... É interessante isso. E pra da gente não, dentro da quebrada você tinha, sei lá, aluno entrando armado numa escola, de grade, aluno entrando ali de moto no pátio, sabe, do tipo, se fosse, era servido salsicha e ovo, né, na hora de comer. E na escola pública em Moema, não. Entendeu? Era servido um balanceamento de uma refeição. Você tinha filho do almirante da aeronáutica, porque o terreno do lado do Shopping Ibirapuera é da aeronáutica, né? Pra quem não sabe, o terreno do Shopping Ibirapuera é da aeronáutica, aquele terreno ali. E o filho do almirante da aeronáutica estudava com a gente. O filho do vereador, do delegado de polícia civil, estudava na escola. Então, a grande maioria de quem estudava dentro da escola era quem morava no entorno. E quem morava no entorno? Eu lembro de fazer trabalho na escola, em alguma casa de colegas de escola, que tinha um apartamento por andar, né? Caramba. Um apartamento era 5 do da minha mãe. Tá ligado? Então, um apartamento por andar em Moema hoje custa uns 5 milhões. Sim. Sabe? Então... E eram essas pessoas que estudavam nessa escola e mais outros amigos que vinham na mesma recorte que eu e tal. Uma curiosidade muito grande nisso é que, assim, esse grupo de amigos que estudou comigo em Moema tem contato com todos eles. E a gente tem um grupo hoje no WhatsApp que a gente foi se encontrando. Um deles é cinegrafista, outro é um skatista profissional, o Rafael, e mora no Real Parque, montou é patrocinado, montou uma pista de skate. O Lucas é um arquiteto e fazia grafite com a gente, é um arquiteto, né, que mora também na quebrada, mas e é um arquiteto formado em arquitetura. O Ruiz é o personal trainer das estrelas aí, da Sabrina Sato, da Anitta e tal, é o personal trainer dessas. A Tabata, que trabalha numa clínica de cirurgia do padrasto, de cirurgia plástica. Então, tipo assim, a Camila, que é atriz. Cara, então, tipo, eu consigo exatamente juntar e saber onde essas pessoas que estudaram comigo neste recorte estão. E quem estudou comigo dentro da quebrada, ou foi morto, ou tá preso, ou eu não sei onde tá. Entendeu? Eu escutei um negócio do GeoJ, tipo, como o ambiente pode te determinar, né? Aí ele falou, cara, você tá de regime, você tem que ter uma geladeira com menos coisa. Você tem que fazer, não adianta você achar que é só a sua força de vontade, porque assim, o ambiente ele tem um puta de um poder. Aí você fala, mas também não quis. Parece tudo que é falta de vontade, né? Tem essa coisa de como se o ser humano tivesse a capacidade ímpar de sobreviver a qualquer situação só com a força de vontade. Sim.
Não que a força de vontade não seja importante, mas o ambiente, ele é muito importante. Ele é determinante pro direcionamento da sua vida em qualquer momento, entendeu? E isso Esse teu recorte é bem não, isso. mas isso hoje fica claro aos 39, não fica claro aos 15. Né? E fica claro hoje na minha filha, assim, do tipo, de como, dos meus filhos ali, da minha filha que mora comigo e tá ali, de como o ambiente pra ela hoje é diferente do que como foi pra mim, de como ela constrói todo o processo dela, e você faz aquilo ser acolhedor, a sua casa ser acolhedora. Né? Há dias que, tipo assim, eu me lembro de estudar, porque assim, na escola em Moema você tinha uma parada que era a APM lá, né? Associações de Pais e Mestres, vinham os livros da escola, mas a APM comprava outros livros para que a escola desse pros alunos, e esses livros não tinha, e minha mãe nunca foi numa reunião, minha mãe não tinha tempo de sair do São Luís do trabalho para ir numa reunião. O que tua mãe fazia? Minha mãe trabalhava no hospital, assim, minha mãe era faturista de hospital, nem existe mais essa profissão. Do hospital, e meu padrasto trabalhava na época na Telesp, que depois virou Telefônica e tal. E minha mãe saía de casa às 6 da manhã e chegava às 8 horas da noite. Entendeu? Então, tipo, eu via minha mãe pouco na semana, e no final de semana, às vezes ali, do tipo, né, como a gente tava se reunindo pra comer e tal. E aí esse ambiente de independência, eu comecei, sei lá, a andar de ônibus aos 8 anos de idade. Na cidade de São Paulo, eu conheço a cidade de São Paulo muito bem. Aos 8 anos de idade. Então, tipo, aos 11 eu vinha pra escola sozinho também em Moema e estudar esses livros da Associação de Pais e Mestres no Shopping Ibirapuera da Saraiva, pra marcar o livro. Então, tipo, virou minha sala de estudo. E aí eu chegava em casa um pouco antes da minha mãe, assim, porque eu também não queria ir pra casa. Não queria ir, não é pra minha casa, mas pro ambiente onde você tava. É muito louco, porque você começa a perceber que é muito distópico as coisas, do tipo, é muito... Você fala... É muito diferente, você fala, cara, isso daí não é pra mim. E tem um bagulho que me marcou, assim, muito. Eu tava saindo da 8ª série pra ir pro 1º ano, né? Que também foi em Moema... do outro lado, ali no Campo Belo. Estava aqui em Moema, no Ibirapuera, depois foi do outro lado da Bandeirantes. Eu lembro de ir ver, que antigamente você ia ver se passou de ano, ficava pendurado as listas, e saía a lista, e você ia ver seu nome pra ver se passou de ano, não sei o quê. E eu fui com um amigo meu, com o Robson, a gente saiu de lá, né, da quebrada pra vir pra Moema pra saber. Aí fui, a escola em Moema é uma escola aberta, então, tipo, você podia visitar o final de semana, podia usar a quadra, era um muro grafitado, então, tipo, era uma escola aonde tava ali num lugar que era bacana. Não era uma escola trancada como é dentro da quebrada. E aí eu lembro da gente ir, eu ver lá que passei de ano e peguei aquelas taxinhas, né, de quadro. Peguei uma daquela e tal. E aí, moleque, tinha 15 anos. Coloquei no meu bolso do short de bermuda e a gente saiu da escola. Tava de boné, tal, de bermuda. Aí parou uma viatura assim na frente. Na hora que a gente saiu da escola, parou uma viatura. Vai, encosta. E aí a gente, com a mão no capô, os dois, com 15 anos. Os dois policiais tiraram um revólver pra gente na cabeça, assim, na frente da escola. A escola tá aqui e do aqui. Nada. Não, do nada. Parou a viatura e colocou a gente no capô, do nada. E falou, você mora onde? Eu falei, não, moro no São Luís. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu estudo aqui. Eu falei, você estuda aqui? Não, mentira. Eu, tipo, eu não acreditava que eu estudava ali. Mas se você estuda aqui, por que ele tá com você? Eu falei, tipo, meu amigo veio comigo, né? E aí, na revista, ele meteu a mão no meu bolso e furou o dedo, o policial. Porque eu tinha a taxinha. Esse maluco me deu um tapa. Do tipo, eu tava no capô e ele tava aqui e o Robson aqui, os dois no capô da viatura. Ele me deu um tapa, ele falou assim, eu furei minha mão, agora eu vou furar a sua orelha e você vai virar viadinho. Tipo, um bagulho muito louco. Eu saí da minha casa para ir ver uma parada da escola e a polícia para a gente e por absolutamente nada. Eram dois moleques de 15 anos, em Moema. Cara, isso é muito revoltante. Entende? E aí, ali e tal, o cara ficou puto, bateu e mandou a gente correr. Eu falei, agora corre, né? E aí entra na viatura do tipo, como se fosse perseguindo a gente pra gente correr, sabe? Cara, e aí você volta pra casa num bagulho, tipo, sem entender absolutamente nada. Nada. Do porquê que aquilo aconteceu, nada. Então é uma situação que me marcou do tipo... Tem várias outras em relação à da polícia. Mas essa em específico é muito do tipo... Hoje, né? Analisando tudo isso. Esse lugar não é pra vocês estarem aqui. Vocês não tinham que estar aqui. Você nem estuda aqui, né? Você não tem nem que ser. Nem existir aqui.
entendeu? Então isso é muito simbólico ali, nesse momento de O que você fez transição. com esse sentimento de raiva, não sei, revolta? No momento você fica ali sem entender, mas o que aconteceu. E hoje, quando você entende todo esse processo, que ele é revoltante, né? Você ali se blinda e se prepara. É muito louco. Hoje ainda tem uns insights com polícia e com viatura e tal, mas com mais consciência. Mas quando você tem 15 anos, você se prepara para um enquadro. Você se prepara para ser parado. Então... O que é se preparar? Então. Aí minha mãe falava, não, você tá com RG, você tá com sua carteira de trabalho. Tira o boné. Vai sem o boné. Vocês estão em quantos? Não, anda separado. Né? Tipo, não vai com essa... Você se prepara para ser parado pela polícia. Então você sai da sua casa pra ir pro trabalho, ou pra ir se divertir. A maioria das vezes, quando andava em moleque, andava 5, 6, a gente ia pra uns shows de rap, ou ia pra se reunir pra organizar coisas, e a gente era parado pela polícia todos os finais de semana. Que a gente tava ali todos os finais de semana. Então você se prepara pra ser parado pra um bagulho que você... É que você não sabe o que vai acontecer. Nem vai não tá acontecer, na entende? Então é tipo, você transforma todo esse sentimento, que ele não é de revolta, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você não ficou revoltado? Eu já tô puta e revoltada. Então, mas não dá pra você... Um moleque de 15 anos que ele se acostuma a ver corpo, ou ele se acostuma a tomar um enquadro, ele passa a ver aquilo como normal. Entendi. E isso é grave. Quando eu fui entender que isso não era normal, numa formação, isso é muito importante, inclusive do Sou da Paz, que teve na Quebrada, e hoje a Luciana, que fundou o Sou da Paz, é minha amiga pessoal, inclusive. Legal. E foi muito importante, você falou do prêmio da Globo, a gente se conheceu no prêmio da Globo, e eu contei a história pra ela de como o Sou da Paz salvou a minha vida, e ela chorava, ela falou, era pra isso que a gente criou o processo, porque o Sou da Paz entrou dentro do Jardim São Luís, num processo de formação da gente, para falar sobre essa relação de polícia e de formação, de alfabetização de quem tava, e a gente ganhava uma bolsa para estar lá e fazia um curso, né, de agente comunitário e tal. E no final do curso, que foi de 1 ano, a gente redigia um projeto. O primeiro, um projeto para Quebrada, que era de música e empreendedorismo. Tipo, que a gente nem tinha essa palavra. Não existia essa palavra naquele momento. Era de música e comércio. Então a gente trazia... quem comercializava artesanato, comida e tal, para se reunir no SIC-Sul por conta dessa formação do Sou da Paz. Por que eu tô contando isso? Porque na formação, uma facilitadora, que ela morava inclusive na Vila Madalena, eu não me lembro o nome dela nesse momento, eu lembro que ela falou assim, pô, é pra vocês, era uma roda com 20 adolescentes, que era a turma, eu tenho essas fotos, hein? Tenho foto disso, dessa formação, que ela perguntou assim... É normal pra vocês verem tiroteio, ouvir tiro, ver as pessoas morrer? A gente, é normal. Ela falou, não pode ser normal. E ela não conseguia explicar pra gente que aquilo não podia ser normal. Ela não conseguia dizer pra aquele, né, grupo de adolescentes que ver tiro, ver pessoas mortas não era normal. Ela não conseguia nos explicar isso. E aí depois de um tempo que eu fui entender, eu falei, mano, não é normal as pessoas morrerem assim, mano, um matar o outro, a gente não ter transporte, a gente não ter lazer, a gente isso não é normal. A gente não pode normalizar isso. Total. Então isso é tão automático, você cresce tanto isso no automático que você acha que é normal, entendeu? Por que eu vou lutar por algo que é normal? Que tá aqui, tá ali. Tá O moleque que tem 12, 13 anos, que só viu tiroteio, droga e crime, como é que você vai falar pra ele que ele tem outra opção? Que existe outras possibilidades, se ele nunca nem saiu daquele processo. Então, a inquietação, e essa inquietação de ver que havia outras possibilidades, que foi muito importante. E de ouvir música, e essa construção social e política, que é do rap, da escola, da família, de trocar ideia, da minha mãe mesmo sem ter a consciência do que tava fazendo, entendeu? Pode ter certeza que o universo tava lá usando ela de ferramenta de pra ferramenta. Mãe não faz nada à toa. E aí esses Ela amigos pode que não saber estavam o porquê. nesse bolinho, né, que a gente chama, né, ali do rap, da música, estão vivos, moram ali, né, a gente conversa, tem um outro grupo, inclusive, que entenderam que haviam outras saídas também. Mesmo sem oportunidade nenhuma, mesmo com todo esse cenário de guerra, inclusive. E como que daí veio toda essa história da gastronomia? Então, nasce essa base que ela é muito
formativa, social, de educação e trabalho também. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro registro na carteira de trabalho eu tinha 14 anos. E fiz um curso, um camp pra ir trabalhar, tipo, na parte que era de administrativo, escritório e tal. E aí eu passo a trabalhar na Bosch, depois trabalhei no Correio, depois trabalhei no McDonald's também. Acho que foi meu último trabalho formal, assim. Foi no McDonald's, de 18 aos 19. E aí teve um buraco ali, né? Depois da escola até esse trabalho do McDonald's, que é do tipo os nem, que a gente nem estuda nem trabalha, né? Que é isso, você não sabe o que você vai fazer. É diferente de um moleque branco do Dante, né? Que ele tem um plano já de vida e carreira pronto pela família. Não. Então você tem um buraco onde você tá perdido. Não sabe o que você vai fazer. Então esse buraco onde estava perdido, foi importante algumas reflexões com um amigo meu, o Dico, que foi comigo pra Portugal, do tipo, mano, o que a gente vai fazer, cara? Não tem perspectiva. O ano era 2006, numa guerra do crime com a polícia em São Paulo, abril de 2006, onde aquilo foi isolamento social, não a pandemia, onde você tinha ponte fechada, onde você tinha vários acessos fechados e tiroteios. Cara, eu não fiquei nem sabendo disso, tô me achando bem 2006. bolha. 2006 foi aquela guerra de polícia e facções criminosas atirando nas bases policiais, queimando carro de polícia. Aqui, um parênteses, né, dá pra ficar bem nítido a bolha na qual eu vivo, né? Porque assim, eu tenho 44, você tem 39? Sim. Então, quer dizer, eu deveria lembrar, mas eu não vivenciei, não fiquei nem sabendo, continuei lá na minha pequena bolha. Sim, 2006 era o ano. Se a gente der um Google aí, o que aconteceu em São Paulo em 2006? Essa é a primeira coisa que vai aparecer, entendeu? Então era um ano tenso, foi um ano tenso, real. Que a gente ficou, eu lembro que a gente ficou uma semana sem sair de casa, sem pegar um ônibus, tipo, o negócio foi... Geraldo Alckmin era o governador, né? Naquela altura. E foi naquela altura dos presídios que teve todas... fechou o presídio e várias rebeliões e tal. E aí, ali naquele momento, a gente percebe que tinha que sair. E aí, Portugal era uma opção por conta da língua, por conta do que era fazer. Eu lembro, eu tinha uns equipamentos que tinha comprado, que eu tocava e também produzia música, então, tipo, e trabalhava ali. Então, um mínimo de equipamentos que valiam dinheiro na altura, que dava pra fazer um dinheiro, tipo, tocar disco ali e tal. Ô Edson, mas calma, gente, porque assim, eu não acho nada comum você falar assim, nossa, eu tô sem perspectiva, eu vou pra Portugal. Então, Uma pessoa que, de repente, você saiu de um bairro pro outro, já foi um puta de um passo, de repente você tava pensando em mudar de país. porque a provocação que foi... O que aconteceu ali? A gente queria sair desse lugar, era isso. Sim. Sair dessa Mas você realidade, podia ter mudado sair. de bairro. Não, então, mas não era isso. Aí a provocação que vem, eu lembro que era uma sobrinha, né, de uma vizinha do prédio da minha mãe no condomínio, tinha ido pra Portugal e ela foi passar férias no Brasil. E aí numa conversa com ela, do tipo ela falando de como era e tal, e ali a gente, nessa conversa ali, que Portugal passou a ser uma opção. Entendi. Essa provocação nasce em 2005 ali. Tudo isso que aconteceu em São Paulo em 2006. Então a gente começa a construir essa... narrativa de, mano, a gente precisa sair, vamos sair do país, né? Que o Dico é produtor musical, produziu o CD de vários grupos de rap grande e tal, inclusive. E aí ele tinha os equipamentos e eu também tocava e tinha os outros equipamentos. E aí a gente juntou, vendeu e pegou o cartão de crédito do meu padrasto emprestado pra comprar passagem. Então era um dinheiro pra gente ir e outro dinheiro pra comprar passagem. Ia chegar lá e... E sei lá o que a gente ia fazer, não tinha, sei lá. Ia procurar ela, que tinha a gente um e-mail dela só, mais nada. Ah, vocês foram literalmente procurar ela, assim, não, cheguei. Tipo, procurar um contato ali, que era ela que tinha provocado a gente, só. Nunca chamo ela, tá? Só pra deixar claro, nunca mais vi. Nunca mais. Se estiver ouvindo nós, manda um salve. Nunca mais, real. Se estiver ouvindo, mancada isso, você ter mudado de endereço. Nunca mais. A gente tinha um MSN naquela altura. Nossa, sim. No Hotmail. E aí a gente foi pra Portugal, comprou a passagem e fomos com 300 euros, deu assim. Fatiamos no cartão de crédito, eu devo estar pagando até hoje, eu sempre brinco. E a gente foi, chegamos lá, sem nada, assim. Não, e é muito louco, né? Porque assim, nunca tinha andado de avião, os dois. Quando anda pra sair pra fora do país. Sem dinheiro. Você nunca tinha visto euro. Aí a gente troca. Com CPF
sem usar. A gente precisou de um taxista, porque a gente fez uma escala em Recife. Precisou de um taxista em Recife pra ir na casa de câmbio, pra trocar o dinheiro pra gente, porque não conseguia por causa do CPF. Aí trocamos, aí chegamos lá cansado. A gente ainda foi parado, porque a gente levou umas garrafas de cachaça e não sei o quê. Foi parado na salinha, quebrou uma garrafa. Passamos, cansado. Fomos parar num Ibis, gastamos metade do dinheiro que a gente tinha, que era uma reserva de hotel. E aí começa a saga em Portugal. E agora? Sabe? Ali, naquele momento, eu falei, meu, é tudo diferente. Tipo, é outro planeta. Não era isso que você estava imaginando na época. Nem sei, a gente nem tava imaginando absolutamente nada, real. E a cozinha começa a aparecer num primeiro momento, numa parada muito instintiva. A gente sai do hotel, consegue uma pensão, nessa pensão a gente conhece outras pessoas, com a metade do dinheiro que a gente tinha, então a gente alugou cama, né? Não alugou quarto. E aí eu fui trabalhar num restaurante uma semana depois, que eu arrumei um trabalho, e aí levava a comida do restaurante pra esse amigo meu, pra que a gente dividisse a comida. Caceta. E aí depois disso a gente começa a entender a dinâmica de Lisboa, porque quem mora em São Paulo, Lisboa é o quintal de casa, né? Então a gente começa a entender a dinâmica de Lisboa. Aí o Dico, que é esse meu parceiro, consegue um trabalho em outro restaurante, lavando prato, e eu tava em outro de garçom, que aí lá em Portugal se chama de empregado de mesa. A gente junta o dinheiro, os dois, uns 2 meses, pra alugar um lugar pra gente, pelo menos um quarto, né? Não era cama. Já foi uma... Né? Aí você vai evoluindo aí dentro desse processo. E aí a cozinha ficou pra trás ali. A gente foi entregar a lista telefônica, tipo, nas páginas amarelas. Que ganhava mais, a gente conseguiu, né, ali se manter... Mas era projeto, então você fazia um espaço, um lugar em Portugal, depois fazia outro lugar. Então eu conheci o país inteiro em Portugal por conta das páginas amarelas. Eu tô um pouco impressionada, Edson, desculpa, porque assim, você vai sem nada pra um outro país. Cara, é uma cabeça diferente isso. Não é uma coisa comum, independente de vir uma pessoa e falar, eu moro em Portugal. Ok. Sim, sim. Você já tinha lá uma cabeça diferente. Não, então, mas a gente, ter a consciência do que tava fazendo, a gente não tinha. Real. A gente só fez. Vocês eram loucos mesmo. A gente só fez, a gente só fez. Criar a consciência, vamos, que planejou isso. Não, mentira. A gente só fez. Só fez. É isso. O que você aprendeu em Portugal que você acha que, puta, cara, fez diferença ter ido pra Portugal e não tá aqui no Brasil? Cozinha. É isso. Eu fui parar na cozinha e eu sempre falo isso, assim. Que primeiro eu cheguei em Portugal meio que revoltado que eu queria trazer tudo de volta, sabe? Eu falei, mas esse cara levou tudo de nós e, tipo, agora tá tudo aqui. Você vê oliveçaria em Portugal é igual você vê igreja e bar no Brasil. Você tem um cara que vende ouro aqui, outro que vende ouro ali, outro ali. São lojas. Tipo, quilos e quilos de ouro. Não é um tiozinho com uma placa igual você em São Paulo. Eu falava, isso tudo tava lá. Tipo assim, primeiro era esse sentimento de revolta. Depois nisso, começa a mudar a chave do tipo, tá, mas esse país tá me dando uma oportunidade que o meu não deu. Que era isso, tipo, aí eu fui parar lavando prato dentro de uma outra cozinha. Então o que eu aprendi lá foi real ter uma profissão. Eu fui descoberto pela cozinha. A cozinha me escolheu, eu não escolhi ela. Então aí... Lavando prato. Lavando prato... E assim, lavando prato em hotel, trabalhando de garçom em outro, e eu fui descobrindo que era essa relação que eu queria ter, entendeu? Com a cozinha. Então eu sabia, cada prato que eu lavava, o que eu colocava ali, né? O que seria, o que ia. E aí fui parar numa cozinha quente. Sabe, você falou um negócio que era uma coisa que eu falava muito na ONG, que a gente tinha em Osasco, inclusive. Era lá perto dos trilhos do trem. Era um jovem de abrigo, né? Às vezes... Puta, não tem nem tempo de sonhar, sabe assim? Vamos só vivendo, não tem esse negócio de, o que eu quero ser quando eu crescer. Não, eu quero sobreviver, um dia depois do outro. E aí eu sempre falava, gente, não importa que se você quer ser médico, né, aquelas profissões que a gente, antigas, não pensa que você não pode ser médico. Se você for trabalhar, não importa que você vai trabalhar na limpeza, trabalha na limpeza de um hospital. Fica próximo do ambiente que você quer estar. Era uma coisa que eu falava muito. E aí agora você falando, eu nem assim, na época fazia sentido pra mim, mas você falando agora, mesmo sem saber... É de novo, como o ambiente pode te trazendo, não importa que você tá lavando prato, depois você tá de garçom, só que você tá lá. O teu entorno tá te alimentando de uma coisa que, no caso, ela que te escolheu, né? Não foi você que escolheu, mas é isso, né? Seja pro bom, seja pro ruim. Há uma estatística, né? Exato. Que as 5 pessoas que estão ao seu entorno, as que influenciam, né? Você e aquilo que você quer ser. E você é a média das 5 pessoas com as quais você convive, e né? a mesma média do tipo, você precisa de 5 pessoas pra chegar em alguém que você gostaria de conhecer ou queria ser, né? Isso é real, isso é fato. A gente tá falando de uma coisa que ela é mesmo comprovada. Então, parar dentro de uma cozinha foi isso. E eu falei, putz, é isso que eu quero
fazer? Mas por que ninguém nunca me apresentou isso? Por que ninguém me disse que isso poderia ser uma possibilidade? A cozinha é uma profissão em série. Isso não foi apresentado pra mim. Então, quando eu descobri essa chavinha já, tô falando dos 25 anos, aos 25, hoje, eu acho, e a provocação que a gente faz, né? Tarde, mas ainda foi possível fazer, porque a cozinha trouxe esse norteador. E aí eu comecei a estudar, tipo, na prática. Então era estudar. Não. Lá. Comecei a estudar livro, comecei a fazer curso, eu lembro de frequentar a Escola de Hotelaria de Lisboa como ouvinte. O professor falava, fica aí, mano. Se ninguém te tirar, fica aí. Mas como é que você... Desculpa, eu fico impressionada. Como é que você chegou, tipo, na faculdade de hotelaria... Escola de hotelaria? Era pesquisar as paradas. Tipo assim, beleza, eu tô na cozinha. E agora, tá, o que agrega isso? Então eu comprava livro de cozinha. A dona do restaurante, onde eu era garçom, que me contratou como cozinheiro depois, né? Porque as donas do restaurante onde eu trabalho, as cozinheiras do restaurante onde eu era garçom, faltaram e ela me chamou pra cozinhar um dia e eu falei com outro chefe de cozinha de onde eu lavava prato, ele me orientava via fone de ouvido, inclusive, pra eu ficar lá. Eu falei, é isso. E aí eu comecei a comprar livro e comecei a falar com ela começou a ver que era aquilo que eu queria fazer. E aí ela investiu nas formações de higiene e segurança alimentar, que lá a gente chama de HACCP. Investiu na formação de ficha técnica, do tipo, isso aqui como é que você faz, né? E aí foi aonde eu começo a falar, eu preciso estudar. E aí vou pesquisar lugares onde tinham relação de cozinha. Você foi atrás. Porque o primeiro contrato meu, é muito louco isso, assim, ó. Lá, o primeiro contrato, assim, que eu tive, que é esse restaurante, tava subchefe de cozinha. Eu falava, mano, eu não sei nem cozinhar. E tá escrito aqui, porque ela tinha que nome. E aí eu preciso me capacitar para. Tá, eu tenho esse contrato até hoje. Legal. Subchefe de cozinha. E aí eu começo a estudar. E aí, ponto. As coisas vão acontecendo. O restaurante existe até hoje, a Leitaria Gourmet, que chama. E aí começa a ir em revista, a gente começa a ter destaque, porque era um restaurante diferente, com comida típica portuguesa, mas muito voltado para coisa contemporânea de hoje, com a questão histórica. Então, sei lá, tinha polvo, mas era polvo servido de uma forma diferente e tal. E aí começa a descobrir outras coisas. E aquilo foi importante. E eu começo a dominar a cozinha mediterrânea, assim, estudando e executando. Você seguiu de ouvinte lá na escola? E segui de ouvinte durante um tempo, assim, foram 6, 7 meses e fiquei lá. E eu ia pra Escola de Hotelaria de Lisboa, né? Ficava na parte ali da tarde já, porque depois que eu saía do restaurante, ia pra casa, né? Então eu fazia isso com um professor que me deixava aí e tal, não podia todo dia. E dava uma de maluco lá dentro. Mais um pouco, né? Você já foi quase maluco de chegar lá. O que é isso pra quem já foi para Portugal? Então, e aí as coisas, tipo, esse amigo meu que foi comigo, ele casa com a cozinheira do restaurante onde ele era lavador de prato, assim. Teve um filho com ela, inclusive. É uma cabo-verdiana. A gente depois, a cozinha, e aí aí estabilizei, assim. A cozinha trouxe estabilidade pra mim, depois o trabalho dele também lá, e aí a Páginas Amarelas também trouxe um trabalho, mas a cozinha me estabiliza. De uma forma onde eu tenho uma casa, meu carro, tirei minha carta, consigo estabilizar e ter mais tranquilidade. Minha mãe, aí quando a mãe da minha filha, a Isabelle, que mora em Portugal hoje com a mãe dela, ela também, morou aqui, mora lá, com a mãe hoje. Quando ela fica grávida, eu consegui levar minha mãe pra me ajudar. Meu irmão pra passar férias. Do tipo, sabe? A cozinha me proporcionou isso. Então, quando você fala do tipo, o que você aprendeu, assim, né? O país que me deu a oportunidade lá foi Portugal. Então eu tenho um respeito pelo país em si, sabe? Agora uma dúvida. Você não acha que você teria essa oportunidade aqui? Porque assim, o país te deu, mas você foi procurar. Se você tivesse procurado aqui num país, toque, posso lavar prato? Você acha que... O que você acha que é essa oportunidade que você acha que é diferente em Portugal que teria sido aqui? Se você tivesse feito a mesma coisa aqui, trabalhado... Então, na verdade, não ia nem fazer a mesma coisa aqui, porque a cozinha nunca foi uma possibilidade. Essa provocação nunca aconteceu. Nunca foi aberta a possibilidades. É o que eu tô falando. Quando você olha pra um moleque, um menino de periferia em si, que ele enxerga uma moto, certo? Uma operação de telemarketing aos 15, 16 anos. É essas opções que você enxerga. Uma moto para você ser um motoboy, fazer entrega. É isso que você começa a enxergar, essas possibilidades que elas são colocadas ali para você. E você não enxerga outras.
outras. A maioria das pessoas hoje que trabalham dentro de uma cozinha de um restaurante, elas foram colocadas lá. Ou que vende alguma coisa hoje relacionada à alimentação, a diversidade, toda a dificuldade colocou ela pra vender. Ela não tem formação pra estar lá. Quem estuda gastronomia hoje, não tá dentro de uma cozinha. Quem tá dentro de uma cozinha hoje, nunca nem estudou gastronomia. Entendeu? Tá. Então, tipo, essa possibilidade nem existia. Você não pensaria nisso se eu não tivesse... Não, se eu não tivesse ido pra fora e se tivesse provocado isso, se tinha uma necessidade de me levasse pra dentro de uma cozinha e lavar louça. Entendi. Entendeu? Isso não seria apresentado pra mim. Não é algo que foi colocado. Do tipo, é isso. Que é diferente de que a gente tava falando de um moleque que estuda numa escola particular, onde você fala, olha só, vamos fazer aqui o seu teste vocacional, né? Talvez você sirva para a administrativa. Ah, não, mas eu acho que aqui você fazendo uma coisa que ela é assim, não tão administrativa, né? Tipo, entendeu? Ah, não, mas eu acho que você é de humanas. Vamos fazer filosofia? Tipo, entendeu? Tipo, não, essas possibilidades não são abertas. Você precisa pagar conta para não passar fome. Então você sobe em cima de uma moto ou você vira um atendente de caixa e tal. Que todas as profissões aqui que a gente está citando, elas são dignas, mas você precisa escolhê-las, entendeu? Claro. Eu não posso ir porque eu sou obrigado. Claro. Como se só te coubesse isso, né? Entendeu? Claro. Tipo, eu preciso ter opções e querer estar ali. O maior poder que a gente tem é o de escolha. Quando você tira a escolha da pessoa, você tira tudo. E aí você é obrigado a aceitar qualquer coisa, entendeu? Então é isso, assim. Então essa visão que foi feita de fora, que em algum momento a gente também aceitou qualquer coisa, entregar jornal, quebrar a parede, entregar a lista telefônica, trabalhar, sei lá, de atendente. Em algum momento eu também estava aceitando qualquer coisa, porque eu precisava pagar a conta. A partir do momento que eu sei o que eu quero fazer, eu falei, opa, pera, tem aqui um valor agregado no que eu tô fazendo. Aí você foi atrás. E aí as coisas vão acontecendo. E aí como que você traz isso pro Brasil? Então, primeiro que eu trabalhei lá em restaurante, em hospital, em clube, em hotel, né? Então, cozinhas bem diferentes. E aí teve um momento que eu entendi que eu não sabia cozinhar comida brasileira. Eu falei, mano, tipo, eu não sei nem o que faz, assim, né? Então, tipo, 2 anos muito intenso de cozinha mediterrânea, passando por diversos lugares. 2, 3 anos, 3 anos. Me fez entender que eu não sabia nem cozinhar o que eu vinha do lugar de onde eu vinha. Então uma vinda minha pro Brasil em 2009 foi importante, porque Aí tem um bagulho muito louco, porque assim, a gente estabiliza lá também dessa relação, cria um programa de rádio dentro de uma rádio em Lisboa, que era um programa de rap de língua portuguesa, então a gente só tocava música de língua portuguesa aos finais de semana. Conhece um outro mano que é dono da rádio até hoje, a Rádio Tropical FM, que é dono de lá, junto com esse amigo meu que foi pra lá, a gente cria um programa de rap. E a gente leva o Racionais pra Europa pela primeira vez, assim, porque a gente tava estabilizado e aí tava fazendo uma coisa que a gente gostava muito, que era produzir, fazer rap e tal. Ali. Então acontece essa parada. E eu venho pro Brasil em 2009 de férias e pra lançar o programa aqui, porque era um primeiro streaming de rádio no Twitter, meu. Tipo, que era a primeira vez que fazia uma transmissão via streaming. Então era uma rádio que você podia ouvir em qualquer lugar do mundo, né? Isso foi muito louco. E aí eu vim pra cá, pro Brasil de férias e lançar o programa e descobri, tipo, eu preciso ir em umas cozinhas aqui também. E aí eu fui em alguns lugares, visitei alguns lugares, tipo, de cozinha aqui e tal, pra entender. E aí no restaurante onde a gente trabalhava, a gente fazia feijoada aos finais de semana, aos sábados. A feijoada à brasileira, né? Depois moqueca à brasileira. Começo a levar isso pra lá também. Então eu entendi que precisa ser além disso, né? Porque toda cozinha ela tem um limite, entendeu? A cozinha portuguesa ela tem um limite, a cozinha espanhola tem um limite, a japonesa tem um limite. E nesse limite você depois trabalha a sua criatividade em cima desse limite, entendeu? Vai ter uma hora que você cozinha o polvo de tantas maneiras que você vai ter que... Você aplicou trocentas milhões de técnicas dentro disso. E aí quando você vai indo para diversas outras cozinhas, né, você começa a misturar coisas e técnicas. Então isso foi muito importante nesse processo de formação e a minha volta pra lá. E aí eu fui cozinheiro do Cinco Rotas Gourmet, fui chefe de cozinha do Cinco Rotas Gourmet, que é um restaurante espanhol. Descobri outras técnicas também relacionadas a carne de porco e trabalhar com um porco preto, puro ali e tal. E também cheguei num limite e aí queria trabalhar em navio. E aí fui ser cozinheiro de navio.
2000 e... Edson, tô chocada, gente, sério. 12. Tava muito fácil, 11, já tinha 2011. estabilizado demais, que eu cansei de estabilidade. Quero ir pro navio. E aí eu tava com a minha filha, com a mãe da minha filha, vivia um relacionamento que já tava num desgaste ali. E eu fiz uma entrevista e fui pro navio. E aí aí minha filha, eu levava minha filha pra escola, voltava. Ela tava com 3, 4 anos ali, 3 anos, 4. Ali, e eu tinha um contrato de navio de 6 meses. Então a minha ideia era ficar no navio 6 meses. E fiquei menos, tive um problema, já tenho 3 cirurgias na coluna, inclusive. Lá, fiquei menos. Quando eu voltei pra Portugal, eu não tinha mais casa, né? Não tinha mais a mãe da minha filha, nem minha filha, que ela tinha ido embora. Eu tinha voltado do Brasil, eu tava lá. Mentira. Tipo isso, assim. E ela tem os motivos delas, eu acho que são justos, inclusive, do tipo, né? E minha filha fica aqui no Brasil, eu fico lá. Achei ele evoluído, achei você evoluído falar isso. Sim, é justo, ela tem o motivo dela, justo, e tá tudo bem, é isso. Tá tudo bem real, assim, tá ligado? Eu não tenho que questionar decisões que são individuais, tá ligado? E era isso, ela tem um poder de decisão dela naquele momento. E eu volto pra lá, vou pra Londres, fico um tempo em Londres, volto pra Lisboa também em outras cozinhas, mas minha coluna já não aguentava. E eu, antes de ir pro navio, já tinha, tipo, meio que uma operação ali, já tinha feito uma avaliação, mas não dava pra operar da coluna estando sozinho. E minha mãe falou, então você volta pro Brasil. E aí eu volto pro Brasil, sem documento, sem absolutamente nada do Brasil, para ser operado no Hospital das Clínicas. E aí, sem nada, recomeço tudo de novo, 2012. Mas com uma ferramenta importantíssima que era a gastronomia. Isso eu tinha, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia como fazer. Eu sabia como falar para as pessoas o que tinha que ser feito. Sabe? Eu falei, mano, eu preciso ensinar o que eu aprendi. Isso eu tinha na minha cabeça. E olhar pro lugar de onde eu vim e tá tudo igual também. Da onde minha mãe tava e tal, tava tudo igual. As pessoas, o lugar... É uma máquina de moer gente, né? O filho de um parceiro que foi preso, que foi morto, que entra no mesmo lugar e na mesma... E o bagulho, tipo... Era máquina de moer gente real, assim. E aí eu fui operado da coluna. Fui convidado pra dar aula num projeto primeiro, que era um projeto grande de adolescentes pra falar sobre cozinha. Falei, é isso que eu quero fazer, ensinar o que eu aprendi lá fora. E fui convidado pra fazer isso. E aí o que vem? Trabalhar no navio pra mim foi muito importante por conta de organização e planejamento, porque é isso, você tinha que planejar muito bem pra você estar em alto mar e não acabar as coisas. Verdade. Trabalhar na cozinha europeia também por conta do desperdício, então isso pra mim tava muito latente, assim, do tipo de como que eu ia trabalhar o desperdício e o planejamento e essa formação. Então foi muito importante. E aí tive uma cirurgia na coluna. Foi por ela que você voltou, né? Que aí eu tive que fazer a cirurgia na coluna, então eu parei ali uns 60 dias. E o projeto onde eu tava dando aula parou também. Não tinha mais financiamento, ONG, né? Era uma ONG, você tá ligado como que é também. E aí parou a formação. Eram 250 adolescentes. Pra você ter uma ideia, essa turma que a gente fez, com 250 adolescentes, e aí tinha turmas divididas. Grande parte deles também ali trabalham com cozinha dentro da área, um projeto de 6 meses que a gente fez. Mas calma, Sabe? O que tem a ver esse projeto? Essas jovens que ficaram sem o projeto, você entrou aí de alguma maneira? Quer mais nada? Não, tá legal agora, já. Não, eu entrei nesse projeto numa ONG, né, inclusive que chama Instituto Viva Melhor, que é uma ONG. E dentro dela tinha um projeto na relação de formação de culinária e cozinha, ali, dentro disso. Era um projeto dentro da ONG. E aí eu fui chamado para ser educador ali. Ok. Né? Então eu fiquei 6 meses nesse projeto, aí fui operado, depois voltei, fiz o planejamento todo, voltei, e dentro desse projeto a gente ficou 6 meses dando aula para as turmas diferentes, depois sem financiamento, e por várias questões políticas também, inclusive. Na época o prefeito de São Paulo era vereador, inclusive. Então a gente, por questões políticas também. E aí eu saí dali pra trabalhar como cozinheiro num restaurante italiano, já tinha sido operado. Depois saí daí pra montar uma cozinha numa cozinha do Brahma aqui na Vila Olímpia. E depois saí pra ir chefe de cozinha do Clube Pinheiros. Aí no Clube Pinheiros eu fiquei 2 a 3 anos ali. Caramba. Tipo, 2.500 refeições por dia, que é onde também foi importante, assim, nessa trajetória. Pra lidar com equipe Brasil diária, muita gente, ali foi muito importante. E eu saio do Clube Pinheiros porque eu tive... E eu começo a estudar o serviço social, que é o que você tava falando. Então, tipo, nessa linha do tempo... E dentro dessa parada em si, não havia o foco no empreendedorismo. Era o foco do tipo de formação ali.
Então o Clube Pinheiros me deu essa coisa do tipo, de lidar com pessoas e lidar com equipe e cardápios diários. E o estudar serviço social me deu a visão do tipo, cara, o que eu tô fazendo ali naquele lugar? Que papel que eu tô desempenhando, né? Do tipo, eu moro no São Luís. O que eu tô mudando? Trabalho no Clube Pinheiros, onde um título custa R$90 mil. Estudo serviço social na garantia de direitos de pessoas. Alguma coisa tá errada. Tipo isso. Porque eu fui estudar serviço social por acaso, tá? Eu fui procurar hotelaria, não tinha vaga. Tinha um FIES, não tinha vaga hotelaria. Tinha serviço social. Eu falei, vou fazer esse negócio aí. Não sabe nem o que era. Nos primeiros 6 meses eu falei, é isso que eu quero fazer. Real. Porque Ai, que o universo ele é muito bondoso, não é, gente? Não, então, eu tipo, era isso. Olha, eu vou falar. E aí eu começo a estudar a garantia de direitos. Entender que são direitos, né? Que são retirados da gente. E aí encaixar a gastronomia nessa relação de garantia de direitos. Então, ali, fico 3 anos no Pinheiros estudando. Então, assim, imagina, eu saía do São Luís 5 da manhã, pra entrar às 7 no Clube Pinheiros, deixar 2.500 refeições prontas pra sair 4 horas da tarde, porque nunca era 4 horas da tarde dentro de uma cozinha, saía tipo 5, 5 e meia pra estar na faculdade às 6 no centro de São Paulo, pra chegar na minha casa meia-noite e acordar às 5 da manhã no outro dia. Durante 4 anos. Que era eu sou bacharel em serviço social, né? Você fazer. E é isso. Né? A entrega no último ano, que era o ano de estágio, no serviço social ele é in loco, né? Uma residência praticamente. Não dá, só tenho 24 horas. Então, e aí eu fazia 12 horas no sábado pra cumprir minhas horas de estágio. Então, tipo, trabalhava, estudava e fazia estágio. E aí, num desses estágios, voltando pra casa de carro, eu apaguei no volante. Bati o carro, apaguei, veio guincho e tal, pessoas, meu padrasto, buscando lugar o carro do meu padrasto. E aí eu falei pra minha mãe, cheguei em casa, falei, minha mãe, tô com dor no meu pescoço, eu acho que eu vou no médico. Ela falou, não, tá bom, tipo, mas era uma dor, eu falei, tá bom, fui no médico. Cheguei lá e ele falou, vamos colocar um colar e internar você, tipo, é isso. Eu fiquei 5 dias internado e falei, não quero mais isso. Naqueles 5 dias eu decidi que eu não queria mais aquele trabalho e daquele jeito. Eu falei, vou dar aula. Eu fui procurar um lugar pra dar aula. De gastronomia. De gastronomia. E aí conheci a Fundação... Mandei um e-mail pra Fundação Julita, que era a ONG onde eu conheci a Adélia, que é a minha sócia hoje, pra fazer uma visita. Fiz uma visita, depois mandei um currículo para ali uma vaga. Fui entrevistado pela Adélia, que era a coordenadora, e eu era educador, que hoje ela é minha sócia. Aí ela falou um bagulho que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, a gente tem educadores, tem lá as áreas de cozinha e tal. Ela falou assim, chefe de cozinha e um assistente social na mesma pessoa, dentro de uma ONG, é impossível isso acontecer. É uma combinação muito maravilhosa. Ela falou, tipo, isso é impossível acontecer. Então, a gente trabalhou junto lá também mais 3 anos, né? Dentro com os adolescentes ali. E é isso, assim, dentro desse processo todo, dessa linha do tempo que eu falei pra você, dessa de cozinha e tal, dessa parada de cozinha. E aí, como que surge a gastronomia periférica? Então, dentro dessa linha do tempo minha profissional, que foi até cair ali, a gastronomia periférica, nessa relação que eu tive com a cozinha na primeira ONG, na minha operação, eu fiz escrevi um projeto para a Fábrica de Cultura que chamava Gueto em Festa, que era a festa que a gente fez lá em Portugal com Racionais, não sei o que tinha música, tinha comida e tal. E aí tinha um formato musical. Que lindo esse nome, Gueto em Festa. E aí a gente tinha... isso tem no Google aí, eu vou olhar. Tem Racionais no YouTube lá. Já tô até imaginando a edição do nosso podcast, com as imagens. Cheguei em fé, tem bem legal. Tem eu tocando, assim, eu tocando na abertura do show do Belo, tipo, lá. Tem no YouTube, isso não dá nem pra eu mentir. Aí, legal. A gente tinha esse projeto lá, que era com a rádio e tal. Eu pego esse formato lá em 2012 e trago pra cá porque até hoje a gastronomia não é reconhecida como cultura dentro de política pública no Brasil. Não tem. E na Europa é muito comum, né? Você tem o pastel de Belém, é de Belém, isso é cultural. Os travesseiros de Sintra, isso é cultural. Entendeu? A Madeleine, que é da França, é cultura. Isso é cultura. Então aqui não. Aqui o prato é só o prato e é isso, e tá tudo bem, sabe assim, não. O acarajé da baiana do acarajé, isso é patrimônio imaterial e cultural da humanidade. Não, a gente não trata assim, e lá os caras tratam. Então eu não consegui encaixar esse projeto dentro de uma área que era de cultura. Então eu peguei o Gueto em Festa, que era um projeto de música. A gente faz rap e música com oficinas de dança, produção musical,
rima, e eu coloco uma oficina de gastronomia chamada Gastronomia Periférica. Você falou, eu vou botar, de algum jeito eu vou embutir esse negócio E aí. aí eu pego, olha só que loucura isso, eu pego, isso em 2012, paralelo dessa linha do tempo que a gente fez de trabalho, era essa parada que você falou, pô, mas como surge a Gastronomia Periférica? Surge assim, lá atrás uma oficina, era uma oficina sobre aproveitamento de alimentos e tal. E aí criei essa oficina, e aí eram inscrições prévias. Como o dinheiro do projeto era pago em 45 dias, eu peguei meu fundo de garantia de Portugal para bancar a equipe que ia trabalhar comigo, que eram meus amigos, uma produtora que trabalhou comigo no navio, a Priscila, pô, espetacular, 2012. E um grupo de amigos, eu falei, mano, eu vou pagar todo mundo com o dinheiro que eu tinha lá na Europa, que demorou pra eu pegar. Era, acho que, sei lá, R$1.000, assim. E aí, dei R$50 pra cada um trabalhar, sabe, era isso. E a gente terminava com um show. Então, a Gastronomia Periférica nasce ali. Eu aplico mais 2 oficinas, conheço a Adélia na Fundação Julita, nessa ONG. A Gastronomia Periférica vira um programa pro YouTube. Também tem lá, vocês colocarem Gastronomia Periférica no YouTube, vocês vão achar aí do episódio 1 ao 6. A gente fez 6 episódios gravando, que era oficinas dentro das quebradas, das favelas, do tipo, com referência. A gente chegava no lugar, o que tivesse a gente ia cozinhar. E aí ia servir pras pessoas. Né? E a gente começa a gravar junto com a TV Doc ali, que era uma oficina, virou uma oficina de aproveitamento total, com a molecada que também estava comigo na ONG, começa a fazer isso fora. E a Gastronomia Periférica como oficina mesmo, e ali, vamos fazer. Mas o objetivo da Gastronomia Periférica era pegar com o que tinha, fazer os pratos. E vocês ensinavam os jovens na verdade, a gente chegava... Não, a ONG em si era formação, então eu dava aula como educador lá, com a Adélia, certo? Tá. A Gastronomia Periférica era chegar no lugar e fazer com que tivesse, tá. né? E falar que você pode usar as coisas que estão na sua geladeira e aproveitar totalmente o que estão aqui. Então, o que tiver, a gente vai fazer. Era esse o objetivo. Então, tipo, você pode fazer coisas bacanas com o que você tem na sua geladeira. Né? E aproveitar totalmente os alimentos e tal. Sim. Era isso. Isso acontecendo em paralelo. 2016, isso. Né? Começa a ter uma parada que de aproveitamento e oficinas. E começa a tomar uma repercussão muito grande, assim, das coisas, né? Em 2017 eu tava fazendo oficina, eu fui parar na Fátima Bernardes, assim, tipo, em agosto de 2017. Tem lá fazendo essa oficina com a molecada. Então começa a ser muito rápido o processo. E aí, não é rápido, começa a ser... Mas pra visibilidade que isso, teve... Sim, ali... naquele momento. E a Adélia, que era minha coordenadora, começa do tipo a me liberar, né, de alguns momentos pra gravar, sei lá, eu gravei um bagulho que era pro Masterchef, daqui a pouco eu tava fazendo uma entrevista de um jornal, daqui a pouco em outro lugar, eu nem tinha noção, eu só tava fazendo. No dia que foi pra Fátima Bernardes, em 2017, que eu tive que ir pro Rio de Janeiro, gravei, depois tive que ir pro Rio de Janeiro 3 dias, aquilo... Pra organização que a gente tava, foi do tipo, não, pera, mano. A gente da organização não tá na Globo, e como que um educador nosso tá fazendo... Então aquilo também foi um choque ali, né? Pra quem tava lá dentro. Então foi o último, 2016, na real, pra 2017 foi meu último ano ali. A Adélia teve que me mandar embora. Ela teve que me despedir. Depois ela também foi despedida, e a gente monta uma escola de gastronomia periférica. Com o dinheiro da rescisão nossa de trabalho. Eu falei, mano, agora a gente vai montar uma escola de gastronomia que não tinha cozinha, não tinha espaço, a gente só sabia que queria montar uma escola. E a escola é um negócio social. A escola vira um negócio social. Até aquele momento não era só... Sim, era só um projeto. Projeto que a primeira grana que chegou desse projeto foi a dona da empresa onde eu trabalhava no Clube Pinheiros, que falou... O que você precisa? Eu falei, quero uma escola de gastronomia. Ela falou, tá bom, então vou ajudar. Que legal. Trouxe a arquiteta dela, que construía as cozinhas, trabalhou comigo no Clube Pinheiros construindo cozinha, trouxe um engenheiro e trouxe uma verba para que a gente mantesse a escola. Legal. Eu sou sócia do Pinheiros. Entendeu? Pô. E como a partir daí que a gastronomia periférica se torna um negócio de fato? Bom, depois de toda essa história, essa caminhada em si, que a gente nem entendia como negócio, né? Gastronomia periférica passa a ser uma oficina de gastronomia, que vira depois uma escola de gastronomia e um aplicativo que mapeia a parte gastronômica das periferias. Então, tipo assim, essa coisa de oficina, de sair de um trabalho, virar uma escola, ela foi meio que ao mesmo tempo, só que
por mais que as pessoas achem que a gastronomia periférica como escola veio primeiro, o que veio primeiro foi um aplicativo. Caramba. Que eu e a Adélia, uma vez andando na quebrada, do Você tipo... gosta de uma falando, coisa difícil, né? não, vai vendo. A gente andando na quebrada viu... tipo assim, a gente não conseguia achar opções que eram, sei lá, vegetarianas ou saber onde estavam os lugares pra comer. E aí nasce uma ideia de montar um aplicativo. E aí a gente monta um aplicativo numa parada que chama Fábrica de Aplicativo na altura. E aí monta um aplicativo chamado Gastronomia Periférica, juntando comércios. E isso vira capa do Estadão. É genial, porque você quer dizer, quem quer fazer uma coisa com restaurantes da periferia? Então, vira capa do Estadão chamado do... Nasce o iFood da periferia. Incrível. Primeiro, é isso. Daí nasce a escola de gastronomia naquele formato que eu tava falando, tipo, com quem quis investir era a dona do lugar onde eu trabalhava no Pinheiros. Então investe. Aí vem um aplicativo amarrado numa escola de gastronomia, né? Que aí, em parceria com uma outra ONG, a gente pega um bar, com esse dinheiro transforma esse bar inteiro num restaurante escola. Então a gente fez uma parceria com a Nespresso na altura, então tinha aulas de café. A gente fez parceria com a Souvenir, então a gente pintou todo o restaurante, inclusive a Souvenir pagou o meu livro, fez eu lançar o meu livro para contar toda essa história que eu contei aqui para você, tá no meu livro. Legal. E aí a gente também monta o primeiro Festival Sabor da Quebrada junto com o iFood naquela altura, por causa do aplicativo. Então a gente começa a fazer tudo junto. E lembrando que a gente criou uma escola de gastronomia sem ter uma cozinha sequer. A gente quebrou tudo com arquiteta, com engenheiro, não sei o quê. Fizemos as aulas com os alunos primeiro de higiene e segurança alimentar, né? Lá, toda a aula que era teórica. Fizemos todos os alunos, era uma turma de 20, acreditarem que aquele lugar seria uma cozinha. Todos eles vinham. Os comércios que estavam no nosso aplicativo, que mandavam os lanches para esses alunos. E aí quem dava aula era só eu e a Adélia, só nós dois, de tudo que você imaginar. Então, lá. E os outros professores que a gente convidava, chefe de cozinha e tal, eram voluntários. Então, um dos primeiros professores que foi o Raul, por exemplo, para falar de aproveitamento total, hoje ele é o nosso chefe professor na gastronomia periférica 5 anos depois, com o nosso restaurante escola na Vila Madalena. Mas nessa época, isso não era um negócio então, ainda. Não, é o que eu tô dizendo. Era uma escola de gastronomia que não era paga. Não era paga, não. Era um projeto. Era um projeto que os alunos não pagavam, a gente ia buscar patrocínio. Não, porque era uma ONG? Não. Também não? Não, nada. A gente não tinha nem CNPJ. Não, porque isso é uma confusão que as pessoas fazem. Então, Boa. assim, por que não é uma ONG? Porque a ONG, para ser ONG, ela tem que ter um estatuto, ela tem uma série de... uma comissão. Ela precisa entrar na legislação para se tornar uma ONG, não é uma coisa simples, E que não é lucrativo. E não é uma organização que não gera lucro, né? Não pode ter lucro. O negócio social, ele tem um fim social, porém ele gera lucro. Ele se autossustenta e por isso ele acaba sendo um negócio. No caso, o projeto não era nem uma coisa nem outra ainda. Não, ainda. A gente tava ali tentando encaminhar. Por quê? Se fosse para receber, por exemplo, uma doação, a gente ia pegar um CNPJ de ONG de algum parceiro. Sim. Né? Se fosse para receber um dinheiro de um evento, a gente emitia nota emprestada de alguém. Sabe assim? Naquele não era uma coisa nem outra. Quando a gente começa a estudar e fazer acelerações relacionadas a negócio de impacto social, então a gente, pera, né? Então a gente foi acelerado pela ANIP, pela Agência de Negócios de Impactos Periféricos, e aí estuda, inclusive, negócio com professores da FGV. Legal. Né? O Edgar Barque, assim, um abraço para ele. Começa a entender que tem um outro negócio que é de eventos, então a gente acelera um negócio de eventos dentro disso, acelera a escola de gastronomia em uma outra parte junto com o consulado britânico, acelera o aplicativo no Vitec com um programa de capacitação da Prefeitura de São Paulo e a gente começa a destrinchar os negócios. Então isso aqui não era só uma escola de gastronomia. A escola de gastronomia é um negócio, o aplicativo é outro negócio, o serviço de catering é outro negócio. Dá uma clareza de onde cada um pode seguir. Isso. E são negócios independentes em cima de um negoção grandão, assim. Então, tipo, é como se você tivesse aqui uma marca com vários produtos perfeito. Dentro. Então, aí, pera, então isso é um negócio. Que a gente bancava a escola fazendo eventos. Então, os eventos bancavam os custos da escola dos alunos. E aí a gente depois começa a buscar patrocínios para bancar a escola. Então, vem aqui para fazer formação profissional. Então, veio a Nespresso, Carrefour, né? Ficou 3 anos ali com a gente, Barilla,
a Hershey's, a Fundação Tid Setúbal, parceiro, o Grupo Pão de Açúcar também já foi parceiro. Então a gente começa a fazer captação de recursos para fazer formação profissional dentro da área de gastronomia dentro da periferia. Ali a gente fala, é negócio e ele é autossustentável. A gente consegue viver disso. No primeiro ano foram 20 alunos e ali meio tentando entender o que é. Mas como que você conseguia viver disso se eles não pagavam? É isso que eu não lembro. Então, é isso que eu tô falando. A gente trouxe marcas para que isso acontecesse. O negócio social fez o quê? A gente fazer eventos para gerar dinheiro. Ah, então na verdade... Certo? Então, ok, eu que não tô entendendo. A empresa de eventos era um negócio social. Não. A empresa de eventos, ela é só um negócio. Até então, só um negócio. Ali. Não, tipo, a gente não sabia o que era. Tá, embora você pegasse o dinheiro pra... A gente começa a entender que é um negócio social quando vai estudar sobre o negócio social e vai fazer acelerações pra entender. Fala, opa, peraí. Então, que a empresa de eventos chama Rango, né? O Rango por gastronomia periférica. Então, o Rango consegue receber dinheiro, pagar os alunos, pagar a gente e a escola... E os produtores. E esse dinheiro fica aqui, a gente agrega valor para quem está nos contratando. Opa! Rango é negócio social. É um negócio social dentro disso. A gastronomia periférica, que é a escola de gastronomia, que também é um negócio social, ela recebe aporte financeiro de marcas privadas. Então, um exemplo. A Nespresso que veio com a gente em um momento e aportava na gastronomia periférica. Por quê? Porque ela queria formar pessoas na área de café, baristas para ter café. Ok, você agora começa a agregar valor com marca. O porquê que a marca vem aportando uma formação. Você prestando um serviço para essas empresas, fazendo formação para as pessoas deles. Que a gente nem chama de prestação de serviço, a gente chama de investimento em pessoas para que você tenha esse profissional qualificado para você. Ok. Então, se você tem uma empresa de café e você quer um barista que mora na periferia, por que você não aporta informação? Então, você aporta aqui informação, vem com a gente, dá essa formação, ajuda a gente aqui a pagar todos os custos e leva o profissional pronto. Não, tudo bem, ele tá te pagando para você formar os profissionais deles. Não, da periferia, nem é da deles. Da periferia, mas que depois ele poderia contratar. Tipo, isso, que é o que acontece, entendeu? Então você vem pra cá. E aí a gente também presta a visibilidade social de gastronomia periférica, né? Então, do tipo, ali a gente já fazia o ESG antes de ser ESG. Agora. Então, aí a gente vem com as mesmas ideias dentro do Carrefour, por exemplo. A gente fez turmas para funcionários de Carrefour, né? A gente fez turmas dentro de todo esse processo de capacitação profissional que é específico. Então, de chocolateria, de panificação, né? Que legal. Então, ali a gente começa a entender que, opa, peraí. E aí, como esse dinheiro entra na escola e nesse processo que da escola passa a ser um negócio social, você tem uma tranquilidade para trabalhar os outros negócios. Então, aqui eu garanto o básico de todos esses profissionais, agora vamos vender evento, vamos vender produtos que tem na gastronomia periférica. Então, você consegue ter uma contabilidade de base para que você toque outros negócios, né? E aí começa a gerar lucro, entendeu? Porque, assim, a venda de serviços mas o investimento da marca é em pessoas. Sim. Não, o objeto dela é claro que é social, né? Mas você tá prestando um serviço para a empresa que tá... Ela não tá te patrocinando, ela tá pagando pelo serviço. É só isso que eu tô falando. Porque como você falou a primeira vez, eu entendi que ela tava te patrocinando. Não, então a gente até no início, nos primeiros contratos que a gente fez, até chamava de patrocinadora, mas não, cara, é um investidor e investidor em pessoa, porque assim, a gente tem a mania de colocar investimento como se fosse só em coisas ou em mercado financeiro. Fala, não, mano, se você tá aqui investindo numa formação profissional que é para pessoas, isso tem um resultado. Total. Entendeu? Então, tipo, como é que você quantifica esse resultado? Sim. Né? Então a gente começa a fazer isso. Aí 2020 vem a pandemia, né? E como é que você faz? Porque a gente sai dessa ONG que era o restaurante escola, vai para um outro público que é uma escola pública, um centro de educação de jovens e adultos no CIEJA. Por quê? A gente queria buscar os nem atrás, lembra? Claro. Porque quando sai da escola você não tem uma perspectiva. Então a gente encontrou um lugar onde os jovens que não sabiam ler ou escrever voltavam para a escola e estavam ali. Então o perfil era de 18 até 60 anos estavam lá. Mas a grande maioria era até os 30 ali voltando a estudar. Então a gente também fica um ano, em 2019, dentro dessa formação de uma escola pública. Que era uma turma também com 25 pequenininha. Né? Ali, com uma formação já ferrada, alguns patrocínios e já pagando professores. A gente trouxe professores para estar com a gente, já conseguindo pagar. Quando vem a pandemia em 2020, a gente fala, meu, agora? É uma escola de gastronomia que a gente vai fazer.
ferrou. O que a gente começa a entender ali? A gente tinha preparado, no final de 2019, um curso em EAD para a Prefeitura de São Paulo, junto com a Fundação Paulistana. Foi um curso de gastronomia em EAD que ele foi traduzido para não é filé mignon, né? É a 100 que a gente vai usar, sabe? Não é brunoise, é cortar em cubos. E eu traduzi ali junto com a Adélia, criamos um curso em EAD. No final de 2019 para em EAD, Ensino de Educação à Distância. Ok. Criamos já em EAD ali. Mas era um curso que você assistia, entrava na plataforma da Prefeitura, da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, para fazer esse curso. Então, assim, ficou lá, dezembro de 2019, a gente fez, quem se inscrevesse, os alunos e tal, beleza. 2020, vem a pandemia. A gente começou a fazer a nossa seleção de alunos lá na Zona Leste, junto com a Fundação Tite Setúbal, e íamos dar continuidade nas outras turmas de 2020. E aí veio a pandemia. Então, o que a gente fez? A gente, primeiro, tratou dos nossos, ali que estavam com a gente, de parceiros, para dar auxílio. Então, a gente fez um cartão alimentação com o Carrefour, fomos juntando parceiros para montar cestas básicas e tal. Mas a gente é uma escola de gastronomia, né? Um negócio social que tem outras paradas. Evento não ia acontecer mais. Então você não tinha como fazer dinheiro em eventos. Sim. Você tinha um investimento que era do Carrefour em si. A gente precisava justificar esse investimento. A gente monta um curso em EAD para gastronomia. Em 2020, a gente usava o Zoom e entregava em São Paulo para os alunos na Kombi nossa os insumos para que eles fizessem as aulas em casa e para os professores fizessem as aulas em casa. Caramba. Lá em 2000, então era isso, assim. No primeiro semestre. No segundo semestre, os alunos estavam fazendo estágio no Teste em casa, no Teste Off São Paulo em casa, mas estava sendo dentro dos hotéis. Então, nossos alunos da única escola de gastronomia que estava capacitando era a gente mesmo que em casa. Então, esses alunos eram os únicos que estavam preparados para irem fazer estágio dentro dos hotéis no final do ano, que foi uma outra turma de 30 alunos. Aí, porque a gente achava que a pandemia eram 6 meses, né? Foram 3 anos, né? 6 meses beleza, vai passar isso aí. Não, 1 ano. Aí, em 2021, a gente falou, não, a gente vai montar uma plataforma, mano. Nossa, a gente monta um site, uma plataforma própria de EAD. E aí a gente grava 4 meses de conteúdo com 44 profissionais e de uma trilha 1, uma trilha 2, onde você tinha a sua parte teórica e depois a parte prática aqui com os vídeos, mais a aula ao vivo com os professores. Mais o dinheiro para os alunos comprarem insumo e executarem em casa, mais as avaliações e tutoria. Mais o auxílio de internet para esses alunos que tinham que ter o auxílio de internet ali. 2021. A plataforma fica pronta, a gente atinge 500 formados no Brasil inteiro. A gente sai dos 25 para ir para 500. Caramba. Em todo o Brasil. Né? Edson do céu, não sei. Pra gente fazer. É muita coisa para um ser humano só. Não, e aí a gente... É muita coisa. Vai readequando. 2022, a gente monta o curso híbrido. Então, a pandemia começa ali a abrir. Então, você pode entrar na EAD, fazer o EAD e também vir na parte que é presencial com os parceiros em 2022. E a gente lança, em parceria com a Mãe Terra, um restaurante escola na Vila Madalena, que é onde você estuda na gastronomia periférica e faz o estágio no restaurante e depois vai para o mundo do trabalho ou trabalha com a gastronomia periférica. Essa estrutura hoje que a gente está falando, que passa de uma pessoa que era eu fazendo, depois eu e a Adélia fazendo, hoje são 25 pessoas trabalhando, entendeu? Diretamente. E hoje tem um restaurante? Hoje a gente tem um restaurante escola, o da Quebrada. Tem o primeiro? O primeiro restaurante escola nesse modelo que a gente tem, né? Então, que é o da Quebrada na Vila Madalena. Vão lá comer com a gente. É um restaurante sem origem animal, com as estagiárias tocando. E outros negócios. A gente tem na gastronomia periférica hoje. É um restaurante sem origem animal. Um restaurante ser vegano, ele precisa de outras coisas. O veganismo ele é uma parte... Então, é um restaurante sem origem animal. Então, o vegano vai lá. Mas não é um restaurante vegano. O veganismo é uma posição política, inclusive. Então, a gente não pode falar que é um restaurante vegano. O veganismo é uma posição política. A gente está falando de você não usar um sapato de couro de origem animal. Ok. Né? Você tá uma coisa maior. Uma coisa política e ampla. Okay. Né? Então, a gente fala que o restaurante da Quebrada é um restaurante sem origem animal, que o vegano vai, que o vegetariano vai, e que o carnívoro vai, e é isso, entendeu? Então, essa estrutura toda, essa linha do tempo que a gente trocou ideia aqui, que eu acho que foi uma das mais completas que eu já falei, eu acho, de trocando ideia,
ela se torna nisso. E aí a gente Esse diva, ele tem poder, ele arranca as coisas, entendeu? É isso mesmo. Então é o restaurante, é o rango, os serviços de evento que também acontecem dentro do restaurante. É a expansão do restaurante da Quebrada, então pelo Brasil a gente vai ter mais outro. É um restaurante de refeição coletiva hoje também. A Gastronomia Periférica tem uma turma que vai ser formada agora nesse exato momento para uma refeição coletiva junto com o Instituto Bacarelli na favela do Heliópolis. Então vai ser uma turma que vai assumir aquela cozinha para refeições das crianças do Instituto Bacarelli de Música. Legal. Lá, então, é uma cozinha administrada por Gastronomia Periférica dentro do Heliópolis. É o segundo restaurante, mas com refeição coletiva. É criação de conteúdo. A gente tem um canal também da Gastronomia Periférica que foi patrocinado pela Continental e junto com conteúdos da Continental. A gente ainda tem um aplicativo. A gente tem uma área de marketing da Gastronomia Periférica. Então a Gastronomia Periférica hoje é um negócio social com marketing. Então, tipo assim, você tem sua marca. A gente agora lançou um curso junto com a Andorinha de azeitólogo. Então a Andorinha banca a parte de formativa e um curso de azeite para os nossos alunos. E a gente ainda tem um produto social que é o azeite Revoa, onde você compra o azeite e ele vem para a Gastronomia Periférica. Que incrível. Então a gente monta uma estrutura de negócio social que ela é sustentável. Ela se autossustenta. Sim, né? E para as marcas é importante, entendeu? Claro. Você vir com a gente, com a gente. É o papel, cada marca, eu falo, as marcas elas têm que ocupar o seu lugar social. Sim. Se ela não nasceu, eu, por exemplo, eu não nasci como um negócio social. Mas a cada par que eu vendo, eu dou para empreendedores da periferia. Sim. Então, assim, tem a ver com o nosso projeto e com... Você agrega valor ao seu produto. Com o meu propósito pessoal também. Porque você fala, cara, para que eu tô fazendo tudo isso? Não pode ser só pra ganhar dinheiro. Sim. Você tem que assumir a tua... Eu acho, né? Você tem que assumir a tua transformação no mundo de algum jeito. E o que as marcas grandes, inclusive, e as pessoas que têm grana, têm que entender é que já não há mais trabalho sem propósito. Exato. Não existe mais trabalho sem propósito, entendeu? Existe, mas tá fora de moda. Não, a gente tipo precisa. assim, não existe porque mesmo que a marca pura e simplesmente seja para vender produto, ela vai dentro internamente saber que aquilo ali tá impactando em alguém, negativa ou positivamente. Então, qual que é o seu propósito? É negativo ou positivo? Porque as pessoas confundem isso. Tipo, você fala, meu trabalho é com propósito. Mas qual que é o propósito, irmão? É de usar e desmatar? É poluir? Então, propósito em qualquer marca, em qualquer negócio, ele existe. Qual é ele? E aí, quando você destrincha isso, e aí eu falo que muda a chavinha, aí você, inclusive, consegue apontar pra marca e falar, não, seu propósito, então, quer dizer que é poluir nosso rio, né? Esse é o propósito. Não é bem assim. É porque a gente aqui... Então não existe trabalho sem propósito. Ele pode ser bom ou ruim. É o impacto, né? Porque... que é uma outra parada. Entendeu? Sim, total. Mas uma coisa muito importante, Tati, que é assim, o DNA de um negócio não se apaga. Ele vai aparecer. As grandes marcas e a grande maioria das marcas nasceram com um propósito muito bacana, seja para penicilina ou para matar a fome. E aí se perderam no meio do caminho. E agora as grandes marcas que têm 100 anos, 80 anos, estão tentando resgatar o pra que elas vieram pro mundo. Por que você faz o que você faz, né? Entendeu? Começou talvez com Simon Sinek, mas muito antes isso. dele, talvez. Entendeu? E que dá sentido, né? Porque eu falo, empreender é tão foda, é tão difícil, é tão desafiador que... Inclusive pra você como empreendedor, se você não conectar isso com a tua missão pessoal, Sim. cara, pra que você tá fazendo isso? Porque a minha é diferente da tua, né? Porque tem a ver com a tua história, Sim. a tua e a minha tem a ver com a minha. Eu não acredito em propósito, eu chamo propósito a missão pessoal, pego da prateleira. Não adianta tu pegar a tua, eu não passei fome, né? Eu não vim da quebrada. Cara, e não é por isso que eu não posso transformar, tá? Mas eu quero dizer assim, pra mim, a minha história Inclusive, me conecta. você precisa utilizar esse lugar de privilégio pra que essa parada... Claro. Primeiro precisa entender que esse é um lugar de privilégio. Claro. E precisa entender a diferença do privilégio e direito. O direito é pra todo mundo, o privilégio é pra alguns. E se alguém tem privilégio, outros estão perdendo direito. Entendeu? Então, tipo assim, se você tem água na sua casa hoje e alguém não tem, a gente tá negando o direito porque alguém tem. Isso é muito louco de pensar. E aí, quando você coloca nesse lugar te falando, eu sei que eu sou privilegiada. Agora, o que eu vou fazer com isso? Claro. Você pode fazer nada também. É uma responsabilidade, não. Eu acredito que quando você tem um privilégio, você tem que devolver pro mundo, você tem que ajudar. Mas você tem que pegar do teu lugar e entender o que você quer transformar. Né? Não é porque eu quis dizer assim que eu não passei fome, porque eu tenho uma história diferente, né? Sim. Que assim, a minha mãe teve uma questão que ficou sem dinheiro, eu falei, não, eu não quero que nenhuma mulher mais passe por isso. Então a minha questão é com independência financeira das mulheres. Que de alguma maneira isso me machucou e eu quero devolver pro mundo. Essa é a sua causa. Essa é a minha causa. Então assim, cada um tem uma causa. A gente não precisa ter passado por todas, mas eu acho que tem que pegar no coração, sabe? Porque senão, cara,
não tem estofo, sabe? A coisa não vai adiante. E eu vejo Então, mais isso, cada vez mais isso, gente que tem muita grana e só tem grana. Não é pouca, só tem isso. Sim. Então, tipo assim, a gente é tão pobre que só tem dinheiro, né? Entendeu? Total. Então, e aí assim, o nosso objetivo na gastronomia periférica nunca foi dinheiro. O nosso objetivo sempre foi impactar as pessoas e ali elas serem protagonistas da própria história. Esse foi o objetivo. E dar chance de escolha, né? Que é o que você falou. É isso, tipo, você não pode tirar. E aqui você tem um cardápio pra pessoa e falar, ó, isso aqui são opções. Eu costumo brincar que a gastronomia periférica, ela resolve, tudo, menos o não querer. A gente tem, né, soluções pra tudo, real, assim. Tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tive um problema aqui, né? Eu tive uma questão de agressão, eu tive outra. Agora, se você virar falando, eu não quero, aí não dá. Não tem como. Eu amei a sua frase. Não, porque, né, um cardápio, quer dizer, você trabalha com alimentação e você oferece um cardápio de escolha. Sim. Não é sobre a comida. A comida é um meio Sim. para que aqueles jovens, enfim, tenham um cardápio para poder escolher uma coisa diferente. Eu sempre cara, brinco, você vai fazer isso. Eu sempre brinco que cozinhar é o menos importante. É isso aí. Entendeu? A comida, ela é transversal. É isso. Vocês entenderam? Isso é um negócio de impacto. Assim, todo discurso, ele é diferente, né? É o teu objetivo que vai o tempo todo transversando. Não existe. Transversalizando. Boa. Eu ficaria aqui a noite inteira, gente. Assim, a gente ia sair daqui só amanhã. A gente teve até que mudar o cartão, porque acabou o nosso cartão. De tanto que a gente falou. Pode crer. Mas é que é tão rico que você fez. Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu falo bastante coisa, mas, cara, eu não tenho ideia de como você deu conta de fazer tudo isso, vindo de uma posição que é muito... Eu falo, é foda você fazer quando você tá com fome, quando você tá vendo os mortos na rua, porque não é vindo da tua casa, vou fazer um negócio, não. Você... Fazendo yoga. Exatamente, não. Você galgou tudo isso, construiu um negócio que... Tô, assim, chocada de verdade, assim, parabéns. Que bom que você existe, que bom que existe tua mãe que, né, também te ajudou aí e você soube aproveitar isso e agora tá devolvendo pro mundo, porque sério, é impressionante o que você tá fazendo. Não, e é muito importante a gente trocar essa ideia e entender que assim, a gastronomia periférica, ela nasce com uma ideia disso tudo que você trouxe, mas hoje, e depois vem com duas pessoas que é a minha parceira, que é a Adélia, que vem dessa parte pedagógica e construindo comigo, e eu venho dessa parte de negócio, quando eu descubro que eu sou melhor fazendo e fechando o negócio do que cozinheiro, entendeu? E eu sou melhor pai do que tudo isso, entendeu? Do tipo, dentro desse rolê. E você precisa entender o que você faz de melhor. Qual que é a tua potência, potência, aplique, né? Qual que é a sua potência naquele processo. Eu até cozinho, mas eu faço um melhor negócio do que cozinhar. Só que você descobriu isso fazendo. Entendeu? Então, é esse o rolê. Você não rolê. descobriu, tipo, o que eu sou? Qual que é a minha potência do sofá? Não, deixa eu fazer aqui um teste, sabe? A vida te encaminha. Isso que é animal, né? E a diferença de quando a gente vem desse lugar, né? De você sai do periférico, é que você não tem tempo pra errar, mano. Não tem dinheiro pra queimar dentro do mercado financeiro que você recebeu um dinheiro de unicórnio, né? É aqui um startup. Startup que você pode errar e tem o dinheiro lá financiando o teu erro. Não, a gente não pode errar. Então, e aí essa estrutura de quantas pessoas tem. A gente tem, né, mano? A Bárbara, que foi hoje a coordenadora pedagógica da nossa escola, foi nossa aluna aos 15. Que legal. Entendeu? Incrível, então, tipo, tá ali. Então, são pessoas que estão com a gente montando essa estrutura. É simples? É fácil? Não, a gente trabalha com pessoas. A gente lida com pessoas, entendeu? Não é uma matemática exata todos os dias. Pelo contrário. Mas a gente falou aqui de como é esse negócio. Eu tenho outros negócios. Tem uma cerveja, tem uma outra bebida, tem outras coisas que foram colocadas dentro desse negócio. Depois de acabar o podcast, eu vou fazer uma lista de todos os negócios que esse chefe tem. Porque realmente, cara, como o nome agora eu tô curiosa. Só qual é o nome? Cerveja? Rapidamente, qual é o nome da tua cerveja? Poucas Ideias. Como é que é? Poucas Ideias chama a cerveja. Poucas Ideias? Poucas Ideias. Adorei, gente. Você toma cerveja e poucas ideias. Vai achar no Carrefour mais perto aí, tem. Já vou pôr a foto também na minha edição. Pra acabar, eu queria que você falasse o que você fala hoje pra quem tá começando a empreender ou pra quem quer empreender. Cuida de si, é isso. A gente começou falando um pouquinho lá atrás e é isso, tem que cuidar de si. Se você administra seu alimento, o seu tempo, a sua cabeça, se você consegue cuidar de si, você cuida de uma empresa. Se você não cuida de si, você não cuida de uma empresa. Entendeu? Então, é necessário comer bem, se alimentar bem, estar bem para fazer o bem e criar uma empresa. Cuida de si, é isso. Não tem
Todo o restante você vai aprender. Vai fazer planilha, vai fazer métrica de negócio, vai estudar. O cuidar de si, o autocuidado é o necessário para que você vá à frente. Se você acordou com uma dor de cabeça, não empreenda. Porque alguma coisa está errada. Entendeu? É isso. Maravilhoso. Ai, Edson, obrigada. Obrigado, obrigada, pô. assim, incrível mesmo. Te dar um abraço, porque assim, tô chocada, assim. Obrigado. Como Não sei se a gente sai do quadro agora. a gente sai. Quero ver, animal mesmo. Parabéns, mesmo. Obrigado. Que legal. Obrigada a você. Você esqueceu de fazer o encerramento. Já tá na bandeira, já. Porque não vai encerrar o final. Ah, não, era só pra eu falar? Olha lá, se inscreva. Eu já falei já, né? Você falou no outro vídeo. Nesse eu não falei nenhuma vez pra pessoa se inscrever? Falei no Falou no começo. Falei no Só começo. no começo, não faz no final? Ah, mas tudo bem. Mas esqueci, já falei no começo. Deixa eu pegar meu presente. O começo